Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito, refletindo a formosura. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor. Salmo 27, verso 4. Nas montanhas brancas da América, a natureza modelou um bonito rosto que parecia olhar com ternura o vale abaixo. Desse tão comovente quadro surgiu uma lenda muito interessante, que por 2 ou 3 gerações, ou dezenas delas, foi contada pelas mães aos filhos. Contada pelas mães aos filhos. A lenda dizia que haveria de aparecer um dia um homem com a mesma feição meiga e bondosa, retratada no grande rosto de pedra esculpido naturalmente nas montanhas. Os anos foram se passando e com eles várias gerações também passaram. Finalmente nasceu nas redondezas uma criança, a quem chamaram de Ernesto. No decorrer da infância de Ernestinho, a mãe o tomava nos braços ao entardecer e lhe apontava longamente aquele terno rosto de pedra, dizendo que um dia no futuro apareceria um homem com aquela semelhança. O garoto cresceu e se fez homem, deixando para trás a sua infância. Entretanto, não lhe saía da mente a lembrança daquele rosto que ele tanto admirou e que tantas vezes desejou viver até contemplar o rosto que, segundo a lenda, seria absolutamente semelhante àquele rosto de pedra. O tempo continuou a passar e com ele também se passou a juventude de Ernestinho. Agora, ele era um velhinho simpático e muitíssimo querido naquela região. Todavia, nenhum dia se passou sem que ele encarasse, analisasse e experimentasse refletir a mesma ternura demonstrada através dos traços daquele rosto da montanha. Compartilhava dos problemas alheios, pensando que o mesmo faria o homem de pedra se fosse humano. Mostrava-se também paciente nas provações e perseverante em toda atividade. Certa vez, ao anoitecer, falava com um grande grupo de pessoas amigas, dando-lhes ânimo, mostrando motivos de esperança na labuta e certeza do futuro, quando os últimos raios rubros do sol iluminaram o seu rosto, simultaneamente com o rosto cravado nas montanhas. Naquele momento, seus amigos notaram que Ernesto, o bom velhinho, refletia com exatidão absoluta aquelas mesmas expressões de ternura estampadas no rosto de pedra. E acharam então que ele era, sem sombra de dúvida, o cumprimento fiel da tão esperada profecia. Sempre será assim. Aquilo que sentimos no coração, que vemos com os olhos e tocamos com as mãos, torna-se parte de nós mesmos.
Cada flor que se volta em direção ao sol recebe uma parcela do brilho dos seus raios sobre as pétalas. O pássaro que voa pela quietude do espaço azulado sabe trinar melodias celestes. Os olhos que podem sentir um vislumbre da glória de Deus sabem refletir o Senhor na beleza da sua formosura. Esta palavra eu encontro nesse dia num devocionário chamado Cada Dia com Deus, muito antigo que eu tenho. E passei esse dia pensando muito no Dia das Mães, ouvindo, abraçando e sendo abraçado por mães, por pessoas na igreja e também na visita que fizemos a uma mãezinha recém-viúva. Lembrei muito de minha querida mãezinha. Tenho pensado muito em minha vida sobre a vida de uma mãe. Conversando hoje com uma senhora, uma juíza de direito, falava sobre o poder de uma mãe, sobre a capacidade do poder da fala da mãe, do poder do toque, do poder do olhar. E lembrei muito de minha mãezinha, quando do seu passado, mais primeiro da sua vida, nos primeiros anos de nossas vidas, onde ela havia estragado a sua vida de tal maneira e atingiu a minha própria vida, que ela mesma pronunciava de vez em quando o desejo do suicídio e a única esperança que via na sua vida era em suicidar-se para fugir da sua triste situação. E eu mesmo dentro daquela circunstância tão medonha, tão terrível, também muitas vezes pensei no meu coração que seria melhor ela morrer. E não poucas vezes se passaram pensamentos de morte no meu coração contra ela. E vendo essa palavra do Senhor, vendo que há a graça da mudança, a graça da salvação, a graça de a gente olhar para um novo rosto, para a gente contemplar uma nova face. E aí eu lembro que nos últimos anos de nossas vidas, vivendo juntos com minha mãezinha querida, ela dizia que eu era a pessoa que melhor lhe traduzia a palavra de salvação para sua alma, que eu não deveria me demorar em visitá-la sempre de novo, porque eu conseguia corrigir ela quando ela estava errada, enganada com seus pecados e erros, e conseguia transmitir a ela a esperança viva do amor salvador de Cristo. Isto gravou profundamente em minha alma. E lendo essa palavra, esse exemplo dessa história, dessa mãezinha que apresentava não a Bíblia Sagrada, mas apresentava um rosto na montanha. Mas, na verdade, ela estava apresentando um rosto com um semblante sereno, meigo, amigo, amoroso, bondoso, paciente, misericordioso, como o rosto do próprio Senhor Jesus, o Salvador. E esse trabalho, com certeza prolongado dessa mãe, esse amor, essa esperança e essa semeadura com persistência no coração do seu filhinho, com certeza lhe trouxe uma grande alegria, uma grande gratidão. E daí eu lembro de um jovem que há muitos anos atrás passou no Serene, era um jovem alemão chamado Tobias. O Tobias foi um dos jovens voluntários da Alemanha que ficou 2 anos dentro do Serene trabalhando voluntariamente. Um menino de 19 anos, um garoto formoso, muito querido. Se eu pudesse usar um ser humano para traduzir o rosto dessa montanha, de acordo com essa palavra que leio nesse texto, eu diria que esse Tobias era esse rosto que eu conheci.
Um dia, muito curioso, eu perguntei: Tobias, o que fazem os teus pais? Ele disse: meu pai e minha mãe são médicos. Meu pai é psiquiatra. Minha mãe também é médica, mas ela não trabalha mais como médica. Eu disse: mas por que ela deixou de medicar? Ela disse: depois que eu e o meu irmão nascemos, ela deixou de medicar para cuidar de mim e do meu irmão e para nos apresentar a pessoa de Jesus. Esse jovem muitas vezes ia comigo em grupos de jovens onde eu pregava a palavra, onde eu falava também sobre a prevenção do álcool e das drogas em várias comunidades. E esse jovem ia comigo, ele era motorista, ele era um bom amigo, um querido irmão, um filho amado. E eu olhava como ele entrava e saía no meio da juventude. Ele era muito formoso e as meninas, quando viam ele, elas babavam quando olhavam para ele. Mas ele se comportava de um modo tão legal, de um modo tão sagrado, tão abençoado, tão divino, que eu não cansava de reparar o semblante desse jovem. Quando ele voltou para a Alemanha, 2 ou 3 anos depois, ele trouxe aqui para o Brasil a sua, então agora esposa, mas que na época era noiva dele. Ele veio para cá, ficou 2 anos aqui sendo noivo. Ele ficou 2 anos no Brasil sendo noivo. E a noiva esperou ele e ele viveu aqui no Brasil 2 anos. Ele sabia entrar e sabia sair. Ele sabia sorrir. Ele sabia olhar. Ele sabia se relacionar. E aí eu fui com ele e a esposa dele, recém-casados, para um grupo de jovens aqui em Blumenau, na missão evangélica. E ele então apresentou a sua querida esposa para aquele grupo de jovens. Naquele dia, eu chorei de gratidão por conhecer pessoas assim. Na verdade, o Tobias era mais uma vez como aquele rosto da montanha para a minha alma, porque eu fui um jovem tão destruído, eu fui um jovem tão desviado, tão imoral, tão desgraçado, tão sujo, tão perverso, tão à toa, que quando eu via essas maravilhas assim, eu no meu coração, eu me alegrava na presença de Deus e me alegro ainda hoje profundamente. E nasceu no meu coração sempre mais e mais e mais e mais o desejo de ter um rosto assim. Eu não creio que eu já tenha um rosto assim, mas se tem algo que eu desejo mais do que nada na minha vida, é ter um semblante assim, como Tobias, como esse homem do texto aqui, e como também esse exemplo da montanha. Na verdade, eu quero dizer para você, querida mãe, parabéns para o seu dia, o Dia das Mães, parabéns para todas vocês. Mas eu quero fazer um pedido como filho que passei por uma situação tão destruidora no passado e por graça de Deus eu fui restaurado pela palavra, pelo poder de Deus. Que você não perca tempo. Apresente o rosto de Jesus para os teus filhos queridos. Não canse de fazê-lo, pois com certeza disso, querida mãezinha, você jamais se arrependerá. E daí você vai poder ser chamada de mãezinha feliz em todos os dias das mães. Deus abençoa você.